No dia de ontem, a OCDE e a Receita Federal, elas deixaram disponibilizado no site da OCDE um convite para contribuição em questões de preço de transferência, relacionado ao desenvolvimento de safe harbors e outras considerações de comparabilidade. Essa publicação, ela faz referência claramente ao projeto que vem sendo desenvolvido ao longo de mais de anos, né? A gente está falando aqui que o projeto começou em 2018, né? Então a gente está indo por um bom tempo de projeto, né? E esse projeto, me refiro ao projeto entre a OCDE, a Receita Federal e o governo brasileiro, de buscar um alinhamento para as regras brasileiras de TP com o padrão internacional. Então esse é o contexto que surge esse convite. Esse convite é bastante interessante porque ele também surge alguns meses depois da última, digamos, do último evento público desse projeto, que foi em dezembro do ano passado. Então, muito se perguntava se o projeto tinha parado por conta da pandemia, e claramente essa publicação ela dá uma resposta, né, de que não, o projeto está vivo, está andando e está produzindo materiais, né? Então, esse é um grande exemplo de que as coisas não pararam, né? Então, essa é a primeira coisa boa, vamos dizer assim, que a gente teve ontem, né? Outro ponto bastante importante é que já estamos tendo visibilidade de sessões de questões sensíveis para o que a gente imagina que seria o futuro das regras brasileiras de ITP, né? Então, a gente aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre este documento em si, em que feito são algumas perguntas que são colocadas para contribuição. Não é só para contribuintes, né, do imposto de renda no Brasil, mas está bastante amplo. Então, outras entidades podem comentar, escritórios de advocacia, consultoria, então todos são convidados a responder essas perguntas, né? Então é um caráter bastante amplo que é bem positivo. Então eu vou focar neste documento, que eu vou dividir aqui nos dois principais tópicos que eu acredito que é o que mais interessa, né? Então o primeiro tópico é o Safe Harbor, né? E o segundo são os APAs, né? Então, falando sobre Safe Harbor em específico, o tom que foi dado nesse documento foi esperado, na minha opinião, foi esperado porque ele seguiu de uma maneira os guidelines da própria OCDE sobre Safe Harbors, né? Então a gente tem na introdução algumas informações bastante interessantes em que se ressalta que os Safe Harbors eles são basicamente criados, né, claro, para proporcionar segurança jurídica aos contribuintes e também ao próprio fisco, mas ele tem geralmente a característica de cobrir transações de contribuintes menores, empresas com operações menores no país e também transações menos complexas, né, o que é bastante importante. E aí eu falo em paralelo à realidade que a gente tem atualmente, em que alguns dizem que o regime brasileiro é um grande safe harbor, ou tem muitos safe harbors por conta das margens pré-estabelecidas. Acho que não, né? Então não seria pelo menos o tom aqui não é de que esses safe harbors seriam para criar margens pré-estabelecidas de maneira generalizada, pelo menos é o tom que eu imagino, né? E também tem aqui algo bastante interessante que eu queria focar, que é o exemplo que é dado. Então, nesse documento tem um exemplo de como que seria criado, ou pelo menos as etapas, uma metodologia da criação de um safe harbor. Então, assim, é bastante rico nesse sentido. E
esse exemplo que é dado, ele é bastante rico, e eu acho que ele pode ser interpretado como o jeito que esse time, né, esse grupo, nesse projeto, está entendendo que deveria ser feito, né? Então, acho que tem mais informação do que somente as perguntas nesse documento, né? Então, no exemplo que é dado, é criada uma situação hipotética, né, em que se imagina uma transação, né, e essa transação, depois de feito uma análise do perfil funcional das entidades, é feita uma busca, né, e essa busca ela retornou vários resultados e foi distribuído em 3 categorias. E a categoria A, que inclui 80% dos contribuintes nesse setor, eles apresentam o mesmo tipo de perfil funcional, né? E aqui a conclusão, para não me estender muito, a conclusão é que o Safe Harbor serviria para esse grupo, nessa categoria A, não os outros, que aí cita contribuintes, eventualmente, que têm um perfil funcional mais complexo ou muito mais simples, né? Então, dá uma ideia de que é abrangente, mas sem imaginar uma situação em que a gente vai falar de, de total generalização. Por quê? Se a gente está imaginando que muitos contribuintes têm um perfil parecido, ele não me parece ser um perfil, por exemplo, de uma empresa com ativos intangíveis significativos, por exemplo, ou riscos muito específicos e relevantes, né? Então, eu acho que tem também um pouco dessa característica, né? Eu acho importante isso. Indo um pouco mais sobre o assunto dos Safe Harbors, eu acho interessante que é colocado também a possibilidade que na criação desses Safe Harbors, eventualmente seja utilizado informações que o fisco tem de contribuintes. Acho que isso é bastante interessante, me chamou a atenção. Para não gastar mais tanto tempo, eu queria que esse vídeo fosse mais curto, porque são primeiras impressões. A gente tem os APAs, né? O APA, que seria o Advanced Pricing Agreement, que uma tradução bem mais literal seria um acordo prévio em precificação, e não vou falar preço, porque nenhum APA no mundo alguém define o preço de um bem específico, né? Não é essa a ideia, né? Mas uma avaliação de mecanismo de remuneração. O que é proposto aqui, conversado no documento, são APAs setoriais, ou por setor. E aí eu acho curioso, porque o APA, tipicamente, fora do Brasil, ele é sempre específico, né, de um caso com muitos fatos específicos de um contribuinte ou de um grupo, né, econômico, e assim que você tem um acordo, né, com o fisco. Então, no mínimo, num APA, você tem o contribuinte do país e o fisco daquele país, no mínimo isso, né? Mas ele é raramente interessante, ou pelo menos eu não conheço APAs com mais de um contribuinte que não seja do mesmo grupo, porque existe muitas informações muito relevantes e sensíveis que são abertas em um processo de APA. Então, trazer o setor junto com o APA achei bem curioso e fiquei até pensando em se essa ideia de pensar em setor em um contexto de APA não estaria mais sim parecido como um mecanismo já pré-estabelecido para determinado setor, em que as entidades que demonstrem fatos e circunstâncias compatíveis possam utilizar deste mecanismo de precificação. Aqui aí eu faço de novo aquela ressalva de que precificação não é preço, né, mas sim modelos de remuneração com, com eventualmente até margens pré-acordadas ou estabelecidas. Então, assim, estou pensando alto aqui, li ontem com atenção, e isso me chamou a atenção e achei que seria interessante compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil e
e seja frutífero. Também convido, acho que seria bom o máximo de pessoas possível responder esses questionários para que a gente tenha uma regra ou conjunto de regras bastante robusto no futuro do Brasil.